Boa noite, gente. A Márcia Bueno, estamos aqui um pouquinho atrasadinhas, não tão pontual às 19 horas, mas está o Momento Inclusão no ar. Estou agradecendo a presença de vocês. Eu já sei que tem pessoas aqui nos assistindo, já mandando coraçãozinho. Daqui a pouco eu vou entrar aqui no chat para pegar todas as suas perguntas, curiosidades, tudo do diagnóstico, tudo que você quiser saber sobre nível de apoio 1 dentro do transtorno do espectro do autismo, que hoje é a nossa convidada, é uma especialista e também é uma pessoa que teve o diagnóstico tardio. Então, nós vamos conhecer na vida prática, na vida real, o que isso significa. Vou fazer minha descrição de imagem. Eu estou com uma bota vermelha, uma calça preta, um poncho vermelho, cinza e preto, uso um óculos vermelho. Estou com algumas pulseiras no braço direito, anéis no braço direito e esquerdo, sou uma mulher branca, cabelo loiro e óculos vermelho. Sejam muito bem-vindos ao Momento Inclusão. Peço muito para vocês que vocês compartilhem o Momento Inclusão agora, que nós já vamos entrar aqui com o currículo da nossa convidada, que vocês deem um joinha, um curtir, falar, Márcia, eu não estou vendo onde está o joinha, é só fechar o chat, vai aparecer o joinha, o compartilhar, depois você entra no chat de novo. E se inscreva na TV Barueri, toda terça-feira às 19 horas, com um convidado aqui, para a gente aprender toda semana sobre o universo da pessoa com deficiência, tá bom? Então vamos lá, nossa convidada de hoje, ela é a Jéssica Martins Moreira. Eu a conheci numa palestra sobre transtorno do espectro do autismo, assim, ela é fantástica, uma palestrante maravilhosa, recebeu várias entidades, várias pessoas da área da saúde, da educação, entidades sociais que trabalham com crianças dentro do transtorno do espectro autista, da deficiência intelectual, dentre outras modalidades de deficiência. Então, eu assim conheci, fiquei muito honrada de poder estar com ela nessa palestra o dia inteiro, tinha muito assunto, estudo de caso, ou seja, muito rica de conteúdo. Então, assim, fiquei muito orgulhosa de receber ela aqui na TV Barueri hoje. O nosso tema hoje é antes e depois do diagnóstico tardio do transtorno do espectro do autismo, o TEA. O currículo dela, vou falar um pouquinho, ela resumiu bastante o currículo, ela é a Jéssica, autista nível 1 de suporte, ela é psicóloga e neuropsicóloga, atua em intervenções com crianças, adolescentes e adultos, típicos e atípicos, em ambiente clínico, escolar e domiciliar também. Ministra palestras, como eu disse, treinamentos, que é super importante, né? Treinar professores, treinamento de pais, treinamento familiar, os avós, os irmãos, né? Como é que trabalhar, como é que conhecer aquele comportamento daquele indivíduo, né? Oficinas e rodas de conversa com temas relacionados ao transtorno do espectro do autismo. Então, eu quero que vocês deem boa noite à nossa amiga, que já é minha amiga já, Jéssica, seja muito bem-vinda à TV Barueri, é uma honra para mim tê-la aqui comigo. Viu? Ai, Márcia, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, estou muito honrada de estar aqui. Vou fazer a minha descrição, Ok. tá? Eu tenho cabelo castanho escuro, né? Estou usando cabelo castanho escuro, óculos pretos, sou uma pessoa da pele branca, estou com uma blusa de manga comprida da cor verde, calça verde com branco, tênis branco, e uso óculos na cor preta. E é palmeirense, Jéssica? Não sou palmeirense, olha só. Não torço pra nenhum time, acredita? Tô brincando, jura? Sim, não Não, torço pra nenhum time. não, tô brincando pra gente dar uma quebrada de gelo aqui, porque a Jéssica já chegou já assim meio tímida, Meio né, tímida, Jéssica? no começo fica um pouquinho. Mas interessante, então quer dizer que você nunca gostou de time nenhum, nem assim, nem de Não, preferência, nem de ver a família torcendo, nada. a minha família, a maioria é corintiana, né? Meu Ah, pai, sim, meus irmãos, então entendi. assim, se tá jogando, acabo torcendo pro Corinthians também, porque Também, eles lógico, torcem, fazer uma forcinha lá, né? exatamente. Tô Mas não tenho, brincando, hein, né? nação corintiana, eu tô brincando, muito pelo contrário, gosto de vocês. Ô, Jéssica, me diz uma coisa, você é de onde e como é que você escolheu aí essa área da psicologia, Uhum. né? Porque a gente conversou um pouquinho antes, a gente faz um script, a gente fala um pouquinho sobre a vida, tudo, e a princípio eu tô te perguntando uma
como se fosse uma coisa assim que você na época nem não sabia do seu diagnóstico. Exato, Então eu tô te exato, perguntando bem Márcia. assim, como é que você escolheu a área de psicologia? Maravilhoso começar por essa pergunta. Primeiro, eu sou de Osasco, né? Ok. Moro em Osasco. E desde sempre, eu penso assim, hoje em dia, entendendo mais o meu próprio diagnóstico, Sim. eu sempre quis entender comportamentos, Ok. os meus e os dos outros. Porque eu já Entendi. percebi que os meus comportamentos eram diferentes da maioria. Isso era muito evidenciado pelas próprias pessoas que falavam de alguns comportamentos meus desde a minha infância. Então, eu sempre quis entender o que tinha por trás dos comportamentos. Sou apaixonada pelo cérebro, como eu falei lá no Sim, sim, treinamento, sim. então eu queria entender essa parte neurológica e buscando mesmo, estudando, eu fui entendendo que a psicologia é o que me traria esse conhecimento, né? Então, assim, comecei a faculdade com 17 para 18 anos. Tá bem Assim que eu nova. terminei a escola, porque eu já sabia que eu queria psicologia. E aí eu fui me apaixonando cada vez mais, né, para entender o comportamento humano, né? Porque eu entendo que, assim, muita coisa que a gente emite de comportamento tem algo ali por trás, né? O que Sim. tá por trás? Então foi mais nesse sentido, assim. Agora, uma pergunta de curiosa, que eu não sei se vocês estão nos assistindo também tem essa curiosidade. Quando eu te perguntei, você me falou assim, eu já desde pequena gostava de comportamento, observar o comportamento nas outras pessoas, e Aham, também as pessoas falavam do meu comportamento. Aí eu fiquei exato. curiosa para saber que tipo de comportamento você tinha que te chamava a atenção das outras pessoas. Sim, ótima pergunta, adorei. Eu vejo que, assim, são comportamentos muito linkados ao TEA mesmo, né? Tá, Porque desde sempre, por mais que o meu diagnóstico tenha vindo muito tardiamente, né? Eu recebi o diagnóstico de 26 para 27 anos. ok. Eu sempre tive um comportamento mais introspectivo, então eu tinha muita evitação social Ok. desde criança, então eu não conseguia brincar junto com outras crianças na escola, então era o momento ali do parquinho, as crianças estavam brincando e eu estava sentada do lado da professora, porque eu não conseguia ir até as crianças brincarem. Tá. E de certa forma, gerava um comentário nas professoras, né, na minha família, porque eu não conseguia interagir com primas e tios que eram mais distantes, os que estavam ali todos os dias, ok. Você Mas eu me escondia, eu tinha uma evitação muito grande, então era algo que já se falava, né? ou falava, tipo assim, ela é quietinha. Bicho do mato. É, Na porque verdade, não era nem quietinha, hã, chata, hã, mimada. hã, Não era nem só o quietinha, porque eu não conseguia interagir. Era no nível de que se algum tio. A família do meu pai é muito grande, eles são em ok. 18 irmãos. Eles são muito grandes. 18 irmãos. Ô, Então, se bastante. algum tio em casa visitar, eu me escondia debaixo da cama. Eu tinha muita Entendi. evitação. Se tinha festa, eu entrava em crise, era uma crise que a minha mãe dizia: "A Jéssica entrou em crise", mas que crise é essa? Ninguém Que na entendia. também Então, quando nós estamos falando aí quando você tinha quanto, 5, 6 anos? Exato, eu tenho 30 anos, né, Tá, então a gente tá falando de mais de 20 anos atrás. nossa, Então quando eu falo do comportamento, é porque sempre falavam do meu comportamento. "Ah, a Jéssica tá chorando", eu era uma criança muito chorona, então eu desorganizava em mercado, porque é muito estímulo, muita estímulo, sim. coisa. Então tinha festa de família, aniversário de algum primo, a gente sempre a família é grande, né. Grande, é. E aí eu não conseguia muito barulho, não comia, tenho uma seletividade alimentar muito severa, assim, né, digamos assim. Hoje em dia melhorou, consigo Sim. comer, mas assim, na minha infância era muito. Então, assim, isso impactava também. Era uma coisa que todo mundo falava, não conseguia comer os bolos de aniversário, eu chegava em casa e comia pão. Eu ia Entendi. comer pão, né, era basicamente o que eu comia. Você participava da festa de uma certa forma, ali, mas não presente como todo mundo. Sim, exatamente. E também não sei nem se eu consigo dizer que eu participava, Participava, porque eu é. tinha essa evitação, então eu tinha que estar grudada no meu pai, grudada na minha mãe, sabe assim, eu não Tá, conseguia me soltar. A não ser que fosse com o pessoal ali da família da minha mãe, que é menor, tá, né, então é uma tia e um tio, eu via todos os dias, estava todos os dias na casa da minha avó, então aí já conseguia. entendi. Né, mas também tinha toda uma questão de se tivesse muito barulho, eu já desorganizava, né, aniversário principalmente, então até com a família da minha mãe tinha uma questão de alimentação, então eu não conseguia comer determinadas coisas de determinada forma. Então é uma coisa que sempre foi muito presente, falarem do meu comportamento, E né. na escola também? Também, exato, Sim, então era porque a Jéssica é estranha, a Jéssica é chata, a Jéssica é fresca, né, então na escola, por exemplo,
Na primeira infância, vamos colocar ali Tá. antes da primeira série, Tá. né? Eu era aquela criança que eu falei, não conseguia brincar junto. Que é o que as crianças mais fazem aí dos 0 aos 6 anos, é sentar no chão, se Exato, lambuzar, e brincar. brincar. E isso, muito legal isso que você fala do se lambuzar. Eu tenho É. muita questão com texturas, né? Sim. É muito aversivo pra mim. Então eu não conseguia, vamos brincar com a tinta. Eu não ia sujar minha Aquelas mão com melecas, tinta. aquelas Não. coisas. Exato. Hoje em dia consigo, porque Sim. inclusive eu trabalho Treino, com né? isso. Exatamente, trabalho com isso com as crianças. Eu mesma fui treinada antes de treinar as crianças, mas eu não conseguia ter esse brincar ali compartilhado e natural com as crianças da minha idade. E aí, conforme foi indo primeira série, segunda série, aí quando era mais pedagógico, Tá. eu era aquela criança muito diferente, porque eu gostava do pedagógico, daquela coisa estruturada, eu adorava, sempre fui muito bem nas disciplinas. Então, assim... Caderno todo organizado. Exato. Já então, tô assim... vendo a Jéssica, gente. Então, assim... Você sentava na frente? Sentava. Ah. Então, quando as crianças queriam educação física, eu odiava educação física. Olha, eu queria ficar na sala. Entendi. E aí, muito bem. Eu aprendi a ler, acho que com 4, 5 anos. Aprendi a ler muito cedo. Sim. Então, eu tinha esse hiperfoco em letras. Então, eu gostava daquela coisa... aula. Você estava mostrando ali umas habilidades, não na parte social, mas totalmente na parte estrutural, cognitiva, leitura. O que minha mãe conta, isso eu lembro, mas tem coisas que eu não consigo lembrar tudo, né? Sim. Porque era muito novinha, mas o que minha mãe conta é que eu tinha vários livros que eu gostava, mas que tinha um específico, eu não vou lembrar título, enfim. Mas que eu lia sempre repetidamente, aquela coisa de fazer tudo muito repetido. E aí eu lia sempre me balançando, sempre estereotipando. Tinha muitas estereotipias na infância. Você se regulava, né? Exato. Porque hoje a gente já sabe que a gente se regula, né? Exatamente. Então, assim, e penso eu, hoje em dia, entendendo, sendo da área, que eu estava lendo aquele mesmo livro porque era algo mais previsível, eu já sabia o que ia acontecer. Então, eu lia sempre... Te dava segurança. Exato, é exatamente isso, me dava segurança. E aí minha mãe falava, por que você tá lendo o mesmo livro de novo? Que eu gosto muito da história, minha mãe. Exato. E aí, assim, sempre me balançando, sempre tive muito flapping, muito aqueles pulinhos, ponta de pé, até hoje, eu tenho muita ponta de pé. Então, assim, era algo muito evidente, sabe, Márcia? Não foi algo que, passou despercebido, ela não tinha sinais, tinha muitos sinais. Você é filha única ou tinha outros irmãos? Não, nós somos em 5. 5, e dos 5... Eu sou a mais velha. Você é a mais velha e os outros apresentavam também algum? Não, nenhum. Todos nenhum. Brincavam, te chamavam e você falava não. Exato, tanto que, assim, com os meus irmãos, a minha irmã, nós temos 3 anos de diferença, né? Tá. Pouco tempo. Pouco tempo. Então, assim, eu não fui filha única por muito tempo, né? Logo veio a minha irmã. E aí a gente sempre brincou juntas com relação a isso, sempre conseguia interagir com ela. Tá. Né? Mas, por exemplo, quando a gente ia, eu lembro que a gente passava as férias na infância, e ali, vou colocar a infância... 8 anos, né, 9 anos, nessa base, assim. A gente sempre ia pra Botucatu, que é no interior, onde a família do meu pai mora, meus tios. A gente passava o mês inteiro de férias lá. Tá. E aí, nesse momento, eu tinha uma dificuldade ali de interação com os primos. Que já era longe, já não tinha tanto contato. E aí, E assim, como a gente já estava acostumada a ir todas as férias, eu fui quebrando algumas barreiras, conseguia, assim, aos poucos interagir, porque eram primos que eu já estava familiarizada. Eles vinham pra cá, a gente ia pra lá, mas do jeito que a minha irmã conseguia, eu não conseguia. Entendi. E aí tinha fala de que, mas a Tamires não é assim, você é chata, você é fresca, por que você não vai comer, sei lá, a melancia porque tá com semente? Não consigo comer, sabe assim? Por que você... E porque tá cortado diferente, por exemplo, sabe assim? Essas coisinhas... mínimas, mas que não eram... E tinha aquela coisa assim, a primeira filha foi muito mimada? Então... Porque a gente escuta isso, né? Sim. Não é assim, porque quando vir um irmão vai desabrochar. Eu acho que mimada, não. Acho que não tinha muito essa fala de... é mimada porque é a primeira filha. Protegida, mas alguma coisa nesse sentido. Não, o que eu sei de que tinham falas, por exemplo, do meu irmão, o terceiro irmão, né? Tá. Conforme a gente foi crescendo, é que tipo assim, a minha mãe leva muito a Jéssica pra médico. Por exemplo, assim, eu vivi minha infância inteira em médico, em psicólogo. Porque a sua mãe ia buscar. Sim, a minha mãe, ela era quem ia buscar. E aí acabava que, o que eu entendo hoje em dia, né, como adulta, e toda a dinâmica, e vários filhos pequenos, né? Então, assim, não dava, às vezes, meu irmão falava assim, mãe, eu tô sentindo tal coisa. E aí, o que eu sentia? Que às vezes ela não tinha tempo de olhar pra essa coisa porque tava me levando, correndo pra lá e pra cá. Que acontece muito, né? Inclusive,
a gente Exato. sabe que muitas mães que têm outros filhos, né, às vezes os outros filhos sentem a ausência do pai e da Sente. mãe, Uhum. ciúmes muitas vezes, porque não Sim. entende aquele quadro de que aquela criança precisa de mais Precisa. apoio, né? Exato. E aí o que acontecia muito era também, eu fico pensando, hoje em dia, depois de adulta, depois conversando com a minha mãe, depois do diagnóstico, a cabeça da minha mãe ficava muito maluca, coitada, porque Sim. assim, ela via todas as questões, as minhas crises, ela via que eu tinha muitas dificuldades, só que muita gente falava na cabeça dela, para de procurar problema onde não tem, a Jéssica é super inteligente, Vai ela bem na fala, escola. exato, aprendeu a ler super cedo, sabe assim? Então, e aí por outro lado, eu lembro até hoje que ela tinha uma amiga dela na época, e essa amiga dela era a que mais falava: "Lores, tem alguma coisa com a Jéssica, ela fica abanando muito as mãos", né, e falava desses comportamentos das minhas, eu tinha muita estereotipia, né, Tá, ver essa questão da alimentação dela, e aí ela marcava gastro, marcava tudo. Por tá. que que eu não consigo comer alguma coisa no estômago, sabe Sim, assim? sim, a preocupação de mãe, né? Exatamente. E aí eu passava mal, tinha muitos, conforme fui crescendo, adolescência, tinha muita tontura, muita coisa, tipo em ônibus, por exemplo, ônibus lotado. E aí a minha mãe me levava o quê? Ah, tontura, desmaio, eu tinha desmaios também, me levou em neuro. Então, assim, eu Tá, passei em tudo quanto é médico que você me disser aqui, eu gabaritei. tá. Fiz exames, eu fiz um exame, nossa, chamado tilt test, uma época, Nossa, isso eu que também não conheço. você fica praticamente de ponta cabeça, porque eles Sei, queriam ver o negócio, sabe assim? entendi. Tentando entender o que que tinha comigo, porque a minha mãe sempre entendeu que tinha alguma coisa, mas aí iam também profissionais daquela época que diziam: "Sua filha não tem nada". Sim. E diziam pra minha mãe: "É normal ter mania, é normal. A sua filha fala, a sua filha", aí me mostravam os testes, eu ia super bem nos testes, Sim, de sabe QI, assim? de tudo Exato. Então, então, assim, aí a minha mãe foi muito invalidada com hum. as coisas que ela levava, e aí ela deixou, tipo: Na "Vai, vou parte do fazer comportamento, na né? parte do Porque a comportamento". gente vem, quando a gente fala em 20 anos atrás, 25, 20, Uhum. 30 anos, a gente não tinha hoje que a gente tem no nosso país, que é um olhar, né, de comportamento, já liga o Sim, sinal vermelho e a gente já logo se preocupa. A gente vê uma criança, a gente já tem aquele olhar, poxa, aquela criança está com comportamento. A gente exatamente. olha, já bate o olho e já fala, né? Esse Com certeza. envergonhar, querer se esconder, né? Pode ser uma Super. criança tímida, mas todo mundo tem isso. Todo mundo tem o Uhum. ficar bravo, tem o ficar nervoso, mas Sim, isso tudo tem um limiar, um limite, um exato. ambiente que causou, né? Que a gente sabe que no espectro é tudo muito mais intensificado, Intensificado. né. Então hoje a gente está com o alerta ligado muito mais, né? Sim, que não tinha antes, né, Então, Márcia? você sofreu a sua infância, nesse Muito, sentido, porque você também muito. sentia, mas as pessoas não Não entendiam. entendiam, é isso. E por mais que, assim, a minha mãe tentava muito entender, muito, mas é isso, ela também era invalidada, né, e Sim, ela sim, ser invalidada também me invalidava, então eu sim, sofria muito tentando me adaptar. E o que eu tinha na minha cabeça, pensa, né, criança, 6, 7 anos, não ia entender da forma que eu entendo hoje. lógico, Eu achava que todo mundo sentia do mesmo jeito que sim. todo mundo escutava do mesmo jeito que eu, só que eu pensava assim: "Por que que as pessoas conseguem e eu não?". Eu pensava que assim, tem alguma coisa errada do porquê que eu não consigo. Tipo assim, tá um barulho absurdo, e na minha cabeça, né, porque hoje em dia eu entendo que, pra todo mundo não tá o barulho absurdo, é só pra mim. É isso que eu ia É falar, isso, porque, é. gente, olha, essa entrevista é muito É isso. bacana com a Jéssica deixa a gente muito à vontade para a gente questionar essa questão do que é, ela é uma autista, nível 1 de apoio, né, com cognitivo preservado, Uhum, é verbal, ela é estudada na área do comportamento, do Applied Behavior Analysis, análise de uhum. comportamento aplicada Exato, ABA, ela é psicóloga, ela é neuropsicóloga, exato. e ela nos deixa à vontade, porque hoje o diagnóstico do transtorno do espectro do autismo dela, que veio tardio, foi uma libertação para ela e ela conseguiu Total. hoje entender tudo aquilo que se passava com ela. E a gente, né, eu também tenho um filho autista, a gente Uhum. conhece muitas mães que têm um filho autista, e uma grande dificuldade para nós, por exemplo, nível 2 de apoio para 3, 3 para 2, inclusive a gente vai falar um pouquinho disso, Sim. eu acho que uma dificuldade, uma frustração, aí eu falo como mãe, como Márcia, é saber o que ele sente, Exato, que a gente Márcia. não sente, o que ele pensa que a gente não pensa, porque um ambiente, logicamente que a gente sabe que um ambiente de shows, tudo, a gente tem
o abafador, a gente, né? Sim. Tem alguns que suportam mais, outros menos. Mas qual é a sensação, né? Eu me lembro muito o livro da Temple Grandin, né? Ai, sim. Eu amo o Temple Grandin, é uma Uhum. americana. Quem tem a HBO ou pelo YouTube tem a vida dela, é maravilhosa. Ela criou a máquina do abraço, Uhum, né? Então, a sim. questão do toque e tudo. Então, assim, vale Incrível, a pena. incrível. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente isso que você acabou de falar, né? Por que as pessoas conseguem ficar nesse ambiente e eu não consigo? Exato. O que se passa na mente, no corpo, na sensação, na parte sensorial de uma pessoa que está dentro do transtorno do espectro do autismo, não consegue ficar numa Uhum. fila, não tem um limite de aguentar muito tempo de espera, Sim. tudo irrita, tudo incomoda, televisão é o barulho. Muito, Me Márcia. fala, como é que é isso? Muito. Primeiro, obrigada por essa pergunta, porque assim, eu acho que é isso. Não nos escutam, não escutam os autistas, sabe assim? Não escutam. E nos perguntar dessa forma mesmo, né? Como é que a gente sente, como é que é pra gente, né? Vou tentar, porque talvez Sim. seja até difícil de explicar, mas o que eu conseguia externalizar para minha mãe, por exemplo, né? A gente estava lá numa festa com muito barulho e luminosidade, e todo mundo ruim, todo mundo feliz, festa de aniversário. Eu falava, mãe, não tô conseguindo respirar direito, mãe. Nossa, meu coração tá acelerado. E aí ela já achava que eu tinha algum problema cardíaco. Cardíaco, tipo. Exatamente. Eu falava assim, mãe, eu tô começando a ficar com tontura, mãe. E aí, sabe assim, mãe, eu quero vomitar. Tá. Então, vem essa sensação, os sintomas são físicos, sabe assim? É muito parecido com uma crise de ansiedade. Isso Hoje é em dia eu entendo que as sensações são semelhantes. E aí uma irritabilidade muito alta, eu começava a ficar irritada. Então eu era aquela criança que se jogava no chão, que gritava. Ai, que criança birrenta, que criança chata. Eu era muito essa criança. Conforme eu fui crescendo, não, né? Mas assim, mãe, eu não consigo. E aí eu passava mal de, tipo assim, eu quase desmaiar, da minha visão começar a ficar turva, turva. né? Porque o meu cérebro, eu entendo que ia desligando, eu tenho muito shutdown, né? Então eu Tá, tenho tá. muito desligamento. E aí eu, né? Ah, Jéssica vai desmaiar, né? Eles entendiam como um desmaio. Hoje, como é que eu me sinto, né? Eu começo a ficar com essas sensações de arritmia. Então, em casa, por exemplo, eu voltei a morar com a minha mãe, né? Ok. E aí nós somos em muitos irmãos. Televisão alta. Então, o meu irmão na sala assistindo TV. Vou imaginar que eu tô tranquila. Eu tô lá, vivendo minha vida, fazendo minhas coisas. Meu irmão tá assistindo TV. Aí meu outro irmão tá vendo alguma coisa no celular. E aí escutei já um outro barulho do quarto da minha mãe. Eu já começo a sentir. Já começo a ficar Ou agoniada. seja, você está ouvindo aqui a televisão, mas você também está ouvindo o que está acontecendo lá no outro quarto. Exato, sim. E aí o barulho da rua. E aí o barulho... Eu vou além agora. Eu escuto, tipo, barulho de lagartixa. Eu escuto tudo, literalmente tudo. Literalmente tudo. Eu tenho uma sensibilidade auditiva muito alta. É uma das coisas que mais me desregula, Tá. né? A parte sensorial, que mais me desorganiza. E aí, quando eu consigo externalizar, eu sou a chata, porque eu falo, Matheus, abaixa a televisão, pelo amor de Deus. Lucas, desliga esse celular, sabe assim? E eles estão lá fazendo no celular, eles estão tão ligados no celular que eles não estão prestando atenção na televisão. Não. Que é coisa que o autista Exato. E aí capta. eu É como se percebo fosse que, uma assim, antena. Sim, e uma antena, só que assim, uma antena toda desorganizada, sabe Tá. assim? Eu escuto, inclusive, a gravidade, que eu achava que todo mundo escutava, sabe, as ondas sonoras. Sim. Eu vejo as poeirinhas do céu, sabe, porque o mundo é poluído, né? Então, e eu achava que todo mundo via. Essas coisas, então, assim, é muito estímulo pro cérebro Tá. processar. E eu achava que todo mundo também sentia assim. E aí, quando eu falo, pelo amor de Deus, abaixa, e eles falam pra mim, mas não tá alto. E aí, por exemplo, o Matheus tá assistindo TV, pra ele não tá alto. E o Lucas também não tá incomodado com a TV do Matheus, só eu tô incomodada, sabe assim? Entendi. Então, uma coisa que eu me questionava muito antes de ter o diagnóstico, entender tudo isso, por que tá todo mundo escutando todo esse barulho? Porque eu achava que eles escutavam como eu escutava. Sim, e suportando. E suportando, e por que eu não consigo? Aí eu falava assim, não é possível. Aí eu lembro que uma coisa que eu sempre quis mais, eu sempre falei assim, eu queria viver um dia, eu falava assim, não é possível, eu queria viver um dia com outro cérebro, eu sempre falei isso, eu queria Tá. viver um dia com o cérebro da minha irmã, e ela viver com o meu cérebro, pra eu ver se é a mesma coisa. E aí que começou a minha fissura por cérebro, sabe assim? Porque eu falava, não é possível que nosso cérebro funcione igual, porque eles estão conseguindo, eu não.
sabe E assim? na escola, como é que é para você? Aquela campainha Horrível, que toca. Gente, pelo amor de Deus, horrível. a campainha é horrível para todo mundo, Pra todo típico mundo. para atípico, né? Não, muito. E assim, assusta, porque vem do nada, né? É. Não tem uma previsibilidade. Vai Não. tocar agora, coloca o seu abafador. A não ser que você sabe assim? esteja olhando o relógio, O que tempo dá todo. previsibilidade que vai tocar daqui a um minuto. Exato, Márcia. E assim, horrível. Eu lembro que assim, o que mais me desorganizava na escola era o sinal, né? Esse Tá. barulhão. Quando a sala estava muito barulhenta também, né? Trabalho em muito- grupo, cada um fica Nossa, falando eu tudo odiava junto. trabalho em grupo, meu Deus, eu odiava. Eu queria fazer tudo sozinha. Eu sempre tive essa evitação. Intervalo. Eu sempre fui a criança ao contrário. Eu não gostava do intervalo, porque ia ter um monte de gente, um monte de criança de outras salas. Então eu não gostava, eu queria ficar na Aquele sala. corredor correndo para um lado para o outro. Nem fale. E fora que o intervalo era o momento de comer. Era de Então, conversar, era de trocar, interagir, de interagir. brincar. E eu não conseguia brincar. Tá. Sabe assim? E até falando ali, quarta série, até quinta, que o pessoal ainda brinca, né? É. Então, assim, brincava de pega-pega. Eu não quero, sabe assim? Eu pensava, a escola não é pra brincar, rigidez também. Rigidez cognitiva, assim. A escola não é pra brincar. E aí, tinha, assim, nessa época já uns coleguinhas, tudo. E aí, minha amiga, que até hoje, né? Minha amiga de infância, assim, ela ia no refeitório pra comer. Tá. Só que eu não ia, eu não conseguia, nunca comi na escola, assim, tipo, eu ficava o dia inteiro sem comer, porque cheiro da comida, e aí o jeito que eles iam colocar no prato, ia ser... Mistura tudo. Exatamente. Que Eu tô falando desespero. isso por causa do Enzo. O Enzo, a sopa é um problema sério, assim, com sopa. Ele acho que comeu uma, duas vezes a sopa. O caldinho também ele conseguiu comer nesse inverno agora, que passou. Mas também porque estava com fome, está com 21 anos, também e ele se permitiu experimentar, né? Que porque bom. tem isso também, Tem né? muito, sim. Vocês acham assim um negócio, nossa, diferente, é estranho, mas quando você experimenta e é gostoso, aí o vai. chocolate branco era uma coisa que o Enzo não comia. Não aceitava, Eu deixava Márcia. o chocolate, era uma beleza, porque eu podia comer o chocolate, né? Não sabe esconder, né? Aí quando ele inventou o chocolate branco, ele viu que era igual o outro e Olha era só. gostoso, então aí passou a experimentar. Eu sempre falo aqui, quem acompanha o Momento Inclusão, eu acho interessante a questão do macarrão, que pra gente, brasileiro, a gente gosta de comer macarrão, lasanha. Ele foi experimentar aos 15 anos. Olha só, eu não aos como 15 macarrão. anos, por conta daquele molho, textura. a apresentação do prato, para muitas pessoas não importa. Mas eu acredito que a textura, isso, né? É essa questão também. Muito, Márcia. E é isso, ó. Às vezes o alimento específico, como você falou do macarrão, você tocou em dois alimentos que eu não como até hoje. Não como come, macarrão. você não conseguiu ultrapassar isso ainda. Eu consegui, assim, recentemente, o meu irmão fez um macarrão, meu irmão mais novo, e aí ele tava tão feliz. Espaguete, mas sem molho, sem nada. Porque fica aquele... Os outros eu não consigo. Pra mim, o pior é aquele enroladinho. Eu não consigo nem ver. Que já me dá vontade de vomitar, já não consigo. Então, assim, olha só, com 30 anos eu consegui provar ali o macarrão. E aí eu falei, nossa, que gostoso. Tipo, reforcei ele. Mas não... Assim, o problema não é o gosto. O gosto é ok, mas a textura é muito difícil. Então, textura de lasanha, de nhoque, sopa. Nossa, eu sou doida pra conseguir tomar sopa, porque o cheiro é maravilhoso. Sim, né? É saudável. Então, exato. Assim, às vezes em que eu consegui, as poucas vezes que eu consegui provar sopa, caldo, eu consigo ter essa distinção, né? Assim, distinguir que o gosto é bom. Achei muito gostoso, mas a textura é horrível. Entendi. A textura é muito difícil. E como você estuda o comportamento, estuda o cérebro humano, e estuda a parte psicológica, eu acho que você, por mais difícil, você consegue falar, não, isso aqui eu estou entendendo que isso funciona assim, eu vou fazer força para passar por cima disso. Exato, sim. Isso é bacana, porque a gente vê, quando a gente fala o DSM-5, né, o CID-11, né, que veio aí com nível de apoio, que a gente sabe que nível de apoio 1, 2 e 3, tem pessoas que ainda vão achar que vai ter que mexer um pouquinho ainda, porque a comunidade ainda autista nível 1 acha que ainda segrega um pouco ali algumas questões, né? Sim, mas a gente pode ver que é um avanço para quem tem filhos que estão nos assistindo, nível 2 e 3 de suporte, né? Porque a gente fala que eles circulam aí, né? Conforme as intervenções, o tratamento, eles transitam aí tudo nessa questão. Eu acho tão interessante, por isso que eu acho importante vocês compartilharem, porque a Jéssica pode nos mostrar um lado
que a gente, por mais que conheça os nossos filhos, a gente não sente. Não sei. Porque eles não conseguem, por exemplo, eles não Perfeito, verbalizam. Que nem o meu perfeito. tem muito dificuldade na verbalização, né? Uhum. Muito ecolalia, mas ele não responde. Enzo, o que você fez hoje? Ele não fala, mamãe, hoje eu fui em tal lugar, eu fui na casa da minha avó. Ele não. Uhum. Então, assim, a gente nunca sabe se ele está gostando, se ele não está, assim, Sim. entendeu? Então, você hoje pode nos mostrar um pouquinho do que é esse cérebro, esse funcionamento, Exato. né? Eu vou até aproveitar agora, Jéssica, para você falar um pouquinho, aquela câmera está ali de frente para você, tá? Você falar um pouquinho sobre esse neurodesenvolvimento, porque você estudou, né, essa Uhum. parte do neurodesenvolvimento. Por que que o cérebro do autista, ele é diferente do cérebro de uma outra pessoa em suas complexidades, porque a gente sabe que nenhum é igual ao Nenhum outro. é igual ao outro, Né? exatamente. Você está falando do seu funcionamento, né? Você quer explicar um pouquinho para as pessoas que estão nos assistindo agora e que chegaram aqui e falaram, nossa, que interessante. Eu Uhum. vejo muito autista, meu filho estuda com autista, meu vizinho tem um filho autista, mas não entende essa parte científica. Uhum, sim, claro. Então, quando a gente fala do cérebro, seja autista ou não, vamos pensar aí no Sim, cérebro isso. como um todo, né? Existe ali toda a questão do que é esperado para um desenvolvimento típico, né? E aí, quando a gente fala de autismo, é muito complexo a gente tentar entender a nível cerebral, no sentido anatômico, porque não existe lesão, não Sim. existe uma tomografia, uma ressonância que vai apontar ali que determinada área do cérebro ali tem uma diferenciação, né, alguma alteração. Então, é muito complexo dizer nesse sentido, porque não é nada físico, né? O que a gente entende hoje, tem de estudos científicos aí, né, na área da neurologia, do neurodesenvolvimento, é o funcionamento. E isso a gente nunca vai conseguir ver a nível físico, a gente não é algo visível. O que a gente entende é que dentro do desenvolvimento ali, né, neurológico, o cérebro se desenvolveu de forma diferente. Então, o que a gente vê ali no funcionamento? Existem campos, existem áreas cerebrais com uma hiperconectividade ali de neurônios, né, de conexões ali neurais muito intensificadas que não tem no cérebro típico. Tá. E existem outras áreas com menos conectividade. Por exemplo, eu dei um exemplo lá no treinamento, Sim. vamos pensar aqui a área da linguagem, né? E a área da expressão, de você expressar, por exemplo. Por que muito autista, por mais que seja verbal, não tem essa dificuldade de expressar, né, o que está sentindo, porque essas duas áreas não estão tão integradas, existe um déficit ali no funcionamento, no circuito neuronal, que no cérebro típico não tem essa falha. Então você consegue expressar o que você está sentindo, você consegue entender o que você está sentindo. Vamos pensar também em fala, em crianças não verbais. Claro que às vezes tem outras comorbidades, né? Apraxia, enfim. Nunca vem sozinho, Nunca né? vem sozinho, mas vamos pensar nessa desintegração, né? Fala, a área ali do cérebro que é responsável pela fala, né? Pela linguagem, e mais uma vez, o expressar. Se tá desintegrado, a criança não vai conseguir, entende? Então é mais ou menos nesse sentido, sabe assim? Por exemplo, existe um déficit na área ali cerebral, que é responsável por sentimentos, por empatia, por entender, por exemplo, eu tenho muita dificuldade com isso, como que chama? Figura de linguagem. Então, por exemplo, no seu cérebro, isso é desenvolvido, pensando em funcionamento, né? Tá. A gente não consegue ver isso a nível físico, como eu falei, mas a gente consegue ver pensando em conexões. E aí vai aparecer lá que determinada parte do cérebro tá mais hiperconectada, né? Tem mais estimulação ali, conexão neural, e outras áreas do cérebro tem menos. Tem a ver com as podas neurais. Poda neural que a gente falou lá também, Também, né? Que isso é importante. Sim, sim. A poda neural, eu gosto sempre de deixar claro que, assim, é um processo natural, vai acontecer com todo mundo, é necessário, inclusive, né? Porque, assim, tudo que a gente absorve ali na primeira infância, nem tudo a gente precisa. Então, precisa dessa poda ali com 2, 3 anos, que é quando acontece a primeira, né, poda neural. Só que no autismo, isso acontece de forma
desconexa, acontece de forma Desorganizada, disfuncional. disfuncional. Exato, Às porque vezes aí poda coisas que não deveriam que não podar. deveria, exato, que foi até alguns exemplos que eu dei lá, Sim, né? Então, sim. por exemplo, a criança tinha ali o que era esperado para o marco do desenvolvimento, né? Então, a criança olhava, ai, meu filho balbuciava, a gente não escuta, Sim. mas meu filho balbuciava, meu filho Mamãe, falou papá. algumas palavrinhas, e aí chegou com 2 anos e meio, parou. Nossa, aí começou com atraso de fala, mas aí a mãe veio até nós. Mas Sim. o meu filho falava. Eu acredito que falava. E veio a poda neural e podou coisa que não era importante. Coisa que não era para ser Só que tem podado. uma coisa, né, Jéssica? Com 2 anos e meio, ele falava, mas não falava a quantidade de palavras Não, exato. para o marco do O desenvolvimento, que era né? já esperado, exatamente. Então já estava atrasado. Já estava Já atrasado. É que a estava. mãe, às vezes, é difícil a gente Exato. ver que a gente percebe que ele tem uma evolução diferente, mas a gente não imagina que essa evolução que vai acontecer uma poda neural. Qual Exatamente, mãe que, ninguém. quando ficou grávida, né, falaram assim, e por isso que eu falo, bato nisso sempre para os médicos, né, você Sim. engravidou, ensina essa mãe a olhar a carteira Nossa, de sim, vacina, Márcia. o marco de desenvolvimento, a gente tem filhos e ninguém fala para a gente, nossa, isso é importante, só fala assim, você vai levar no pediatra de 3 em 3 meses, o Uhum. pediatra vai medir a circunferência da cabeça, vai pesar, vai ver se a carteira de vacina tá ok, se Uhum. você tá dentro, né, de tudo certinho, mas nunca fala assim, mãe, você viu que aqui no documento tem, olha, de 0 a 6 meses, essa criança já tem que estar colocando meio que o corpinho assim, né, Uhum. posta, a parte motora, ela tem que fazer. Você tá Exatamente. testando isso em casa, né, fazer assim, ele olha, gosta de pegar no Exatamente. colo, ele tá olhando nos seus olhos na hora que você amamenta, ninguém fala isso Não pra fala. gente. Por exemplo, ó, uma coisa muito legal, Márcia, uma coisa que eu vejo que não falam mesmo, e muitas famílias não sabem também, né? Por exemplo, como que o seu filho te pede determinada coisa? É levando sua mão até tal Sim. lugar? Se é levando, já tem uma falha aí no desenvolvimento, porque a criança precisa pedir, nem que seja apontando. Apontar já é uma forma de mando, que a gente chama, né? De Já é mando, uma forma de pedido. Então, isso também ninguém diz pra mãe. Mãezinha, como que seu filho pede se ele quer um carrinho que tá no alto? Ele tenta, mamã, ele tenta apontar, ou ele pega a sua mão e vai te levar? Porque a gente vê que é um comportamento A muito... maioria pega a mão, né? E pega a mão, leva, né? É uma exato. ferramenta, é a continuação do braço daquela Exato. criança. E a mãe acha assim, ele tá querendo me ajuda. Exato. Né? E aí, isso já é um sinal, né? Muitos autistas é que levam, claro que nunca é regra, a gente tem que ver, são, né, caso para caso. Mas assim, já é um sinal que às vezes a mãe nem percebe. Eu acho que também não é papel da mãe, sabe assim? Eu acho que é papel do profissional, dos médicos orientarem, sabe? É que a gente já começa na questão da faculdade de medicina, né? Eu sempre pergunto, você está fazendo medicina? Você teve alguma coisa na questão do autismo? Assim, eu acho que mais de 90% falam, Márcia, se teve, uma coisa muito... Passou, assim, sabe? Sim, bem passageiro. É um transtorno, neurodesenvolvimento. Sim. E não é aprofundado. Logicamente que depois a pessoa vai escolher se ela vai ser neurologista, psiquiatria e tal. E aí sim entra com uma força maior. Mas eu acho que na questão dos neuropediatras, né, das pediatras... Falha, não tem, exatamente, e deveria, é o mais importante, né, Márcia? Mas se a gente parar pra pensar, a gente falou de lá de trás, né, como que era visto o autismo e tudo mais, não tinha conhecimento. Eu acho que, infelizmente, Márcia, a gente ainda tem muito o que caminhar. Por quê? A gente ainda liga a pessoa autista... Por que não se fala, né? Por que os médicos não falam? Porque ainda a gente não, né? Eles, não vou me incluir nisso não, ligam que o autista é aquele que não fala. Então, por exemplo, o que se espera? O que é meio que unânime, universal? O que se espera de uma criança autista? Teve atraso de fala, né? A criança não fala. A criança vai ficar se balançando, vai ter DI, por exemplo, vai ter um cognitivo mais comprometido. E o autismo não é isso, sabe assim? Não é só isso, né? Então eu acho que falta muita informação para esses neuropediatras, né? Porque o diagnóstico vem assim, né? Não espera muito. Exato. Vem assim com 2 anos e meio, não espera muito.
a única intervenção ainda que a gente tem que foi falado que era a questão comportamental, que Uhum. já foi um avanço, já deu, Sim, né? sim. Porque muitas mães não recebem essa dica de que a gente Não. tem como trabalhar o comportamento, né, Tem, com com intervenção certeza. precoce, né? Por isso a gente fala muito da primeira infância, essa estimulação precoce, mesmo Sim, sem o diagnóstico, com né? certeza, E acho que isso está importantíssimo. melhorando, porque eu vejo Tá. muito neuropediatras já pedindo intervenção precoce para criança de 2 anos, 1 ano e meio, Sem diagnóstico, sem né? Sim, diagnóstico. Eu acho que isso a gente evoluiu demais. sim, nesse sentido, com certeza, O Márcia. MChat, o Sim, MChat, gente do céu, como é importante. importantíssimo, protocolo Um importantíssimo. protocolo, né, que é dado para facinho, né, de preencher, Uhum, né, sim, e ali já mostra que tem alguma coisa que precisa ser vista com maior cuidado, né. sim, é um protocolo que dá para mapear bastante coisas e assim, ainda bem, né, que hoje em dia a gente tá tendo esses profissionais Sim, já com esse olhar, sim. porque eu também penso assim, que não o mais importante não é de início o diagnóstico, Não, é não. isso, é fazer as estimulações, né, então assim, se a família, consegue dar a sorte aí, né, de encontrar com um profissional desse que já indica as estimulações, as terapias necessárias, show, maravilha, né, mas se a gente parar pra pensar, Márcia, eh, as famílias, em sua maioria, que vão conseguir esse acesso, são famílias que vão conseguir pagar um médico particular. Exato. Aí Se isso a é um gente outro é problema. um outro ponto, né, uma outra É, camada. Se a gente pensar em famílias que não têm condições, e aí depende de do SUS, de fila SUS. de espera, isso atrasa demais, atrasa Atrasa demais, muito. tem às vezes 4, 5 anos para conseguir um diagnóstico, até mais Exatamente. do que isso, aí quando a criança É, a consegue, terapia não ela ainda está naquele padrão de comportamento exato. de estereotipia Muito gravíssima, de se intensa, sim. morder, de não Sim. conseguir sentar na cadeira na escola, porque não Uhum. teve esse treino, né, a mãe não Exatamente. sabe o que fazer e realmente falta o treinamento, Falta, e né. o profissional não orientou essa mãe, Mas né, não falta tem rede. profissional também, né. Falta, Márcia, falta muito, Muito, eu muito. vejo isso em todas as áreas da equipe multi, es com foco para o autismo, Sim, né, sim, principalmente o nível 2 e 3, faltam profissionais capacitados. sim. E que queiram se capacitar, né, É, Márcia, e que sim. é um mercado que infelizmente está se expandindo demais, porque o número Muito vem até. crescendo, né. Uhum, tá crescendo bastante. Voltando aqui, Jéssica, para o nível 1 de apoio. Você passou por tudo isso, ou seja, não foi uma infância fácil para Não, você, nem infância, nem nem adolescência. adolescência, né, adolescência acho que pega um pouco mais até, porque você já tem uma certa autonomia, né. Exato, sim, sim. Na minha adolescência, por exemplo, tinha a questão ali da escola e eu já comecei a trabalhar, né, com 14, 15 anos como jovem aprendiz. Minha mãe Tá, sempre gostou de colocar a gente logo cedo para ter essa experiência aí profissional. Então, é isso, é algo que exige mais, as demandas aumentam. Então, por exemplo, por mais que, como eu sempre estudei na mesma escola, da adolescência em diante, porque na tá. primeira infância não, mudei muito de escola porque eu não conseguia me adaptar, Hã, né. Então como eu estava na mesma escola, os meus amigos ali, o meu ciclo de amizade, eu estava ok, com eles eu já conseguia interagir, tá. né, além deles não, não muito. Mas, por exemplo, comecei a trabalhar. Concorda que o trabalho já é um ciclo social novo, e aí Sim, quando a gente pensa em socialização, eu sempre tive muita dificuldade mais em socializar no ambiente de trabalho. tá. Então eu era vista, por exemplo, meu primeiro emprego, passava pela recepção e eu já ia desesperada, né, já estava com aquela coisa, assim, de que eu tenho que passar e falar bom dia, eu tenho que passar e falar bom dia. Você fazia um treinamento interno. Sim, e aí pensa, pode parecer bobo, mas, assim, era um sofrimento, porque acho que ninguém pensa que você tem que chegar e falar bom dia, é É natural. natural, Mas sim. pra nós é tudo muito treinado, porque eu não conseguia chegar e falar bom dia, e muitas vezes eu passava pela recepção, eu não falava bom dia. Mesmo dentro eu preciso falar bom dia. Você não Só que aí, conseguia? mas eu não conseguia, eu ia até o meu setor, pensa Tá. ali, com 15 anos, né, primeiro emprego, jovem aprendiz, sem falar com ninguém. Eu falava com quem falava bom dia pra mim, eu falava bom dia, nem olhava, muita dificuldade de contato visual, né. E aí, eu lembro que começou a ter, eu trabalhava na mesma empresa que minha mãe, né, minha mãe me colocou lá pra trabalhar, e aí começaram a falar pra minha mãe: Hum. "Nossa, a Jéssica é muito metida. Ah, Nossa, a Jéssica é muito". Os outros jovem aprendiz vêm e conversa, ela não fala nem bom dia.
Então, era como se eu fosse chata, ríspida, arrogante. Não era, eu só não conseguia. Não conseguia se expressar. Exato. Então, assim, a cobrança era muito alta, porque tinha a questão da escola. Além de eu tentar socializar com outras pessoas na escola que eu não conseguia, além dos meus amigos, aumentou essa demanda de trabalho, porque no trabalho eu conseguia ir muito bem, trabalhava, fazia o que tinha que trabalhar, Ou seja, mas dava o resultado. exato, sim. E eu sempre fui muito elogiada na questão do profissionalismo. Nossa, é ótima profissional. Mas a parte social, não conseguia almoçar com as pessoas, porque eu vou ter que conversar. O que que eu ia conversar? Eu não sabia o que que eu tinha que conversar. Sabe assim? Então, Que é aquele fator social, né? Por exemplo, a criança não exato. entende que ela está num casamento. Por que todo mundo levanta quando entra a noiva? Sim, Por que joga o arroz? Por que eu que tenho que ficar isso? quieto numa missa, num culto? Sim. num- Essa leitura social, Essa leitura sim. social é É difícil. difícil. E quando a gente pensa, por exemplo, vamos pensar ali em horário de almoço, vai. Tá. Tinha, nessa empresa específica, tinha um refeitório, e aí era muita gente. Então, tipo assim, se eu fosse sentar e conversar com uma pessoa só, eu conseguia. Então, eu consegui desenvolver a minha, né? Hoje em dia o pessoal fala, você se comunica bem, interage bem. Só eu sei o que foi, né, pra chegar até agora. Mas assim, se tinha mais pessoas na mesa, eu não sabia como falar com todo mundo, sabe assim? Tipo, como que eu, é muita gente, é muita, sabe assim? Não conseguia, não conseguia, Sem Márcia. falar o barulho do refeitório, praça de Nossa, alimentação. horrível, horrível. Até hoje, assim, é muito difícil, muito. E E fora assim, às vezes eu tinha que, nessa empresa específica, né? Eu queria sentar no mesmo lugar, só que às vezes eu tá. não conseguia sentar no mesmo lugar porque E tinha já outra tinha gente. gente lá, chegou lá, já tinha. Exatamente, tipo, por que você tá no meu lugar? É complicado, assim. E E eu quando, ia camuflando, né? tá, e você acha que esse trabalhar online depois da pandemia ajudou a questão de quem tem autismo, nível 1 de apoio, ou prejudicou essa questão do desenvolvimento dele social com outras pessoas? Porque, querendo ou não, é um treino. Todos os Sim, dias, por mais com que não seja certeza. bom, que seja prazeroso, É um faz treino. parte, né, Faz. da convivência com outras pessoas, de Sim, se relacionar. e é importantíssimo para o desenvolvimento, né? Para a pessoa, para o autista nível 1 de suporte, adquirir esse repertório, né? Assim, Eu acho que pós-pandemia, Márcia, é péssimo essa coisa de home office. Claro que tem toda a praticidade, né? Por exemplo, eu consigo hoje em dia fazer os meus atendimentos da minha casa, né? Conversar com alguns pacientes, né? Que é possível essa terapia online, né? Porque a gente sabe que nem todos são possíveis de forma online. Mas eu acho prejudicial, sim, se o autista nível 1 de suporte trabalha de segunda a sexta só dentro da casa dele e não tem essa experiência de pegar um ônibus ou pegar um carro e chegar até o ambiente de trabalho, interagir com essas outras pessoas, é muito prejudicial. Porque a gente está falando de um transtorno, né? Onde já existe essa evitação social, onde um dos pilares principais é a questão social, de interação, de comunicação, e a gente priva essa pessoa disso, de treinar, de ser exposto a essas situações, não vai. de ultrapassar esses limites, essas barreiras, Sim, né? né? Sim, de quebrar. E aí, como é que a pessoa vai conseguir, né? Se desenvolver aí nessa Sim. questão. E me fala uma coisa, assim, aí você foi de aprendiz, depois você já entrou na faculdade. Como que foi, né, esse Como é que foi processo? esse processo e se tornar uma terapeuta Uhum. muito boa, excelente, Obrigada. super requisitada, viu, gente? Palestrante, daquelas assim que toda a plateia fica parada olhando para ela, assim. Ah, que isso. Aqui a gente faz tudo isso aqui, eu não sigo nada, né? A Jéssica, ela segue tudo, né? Me Não, mas conta acho que tá como gostando foi. E a legal, questão sim. de relacionamento mesmo com outras pessoas, amorosos. Como é Uhum. que foi para você isso? Tá, vamos começar então lá do começo. Entender que aquela pessoa estava olhando para você, porque, Aham. né, ter essa dica. Sim. Por exemplo, pensando aí no Hum. né, na parte social, que eu sempre tive muito esse déficit, como eu falei, desde a infância, adolescência, né, ali o local de trabalho. Um ponto que eu esqueci de comentar, Hum. que eu percebi que melhorou muito a minha comunicação, prosódia, eu tinha uma fala muito robótica, Sim. falava muito rápido. Eu fiz teatro na infância. Ah, isso é muito bom. Sim, a minha Muito bom. tia me colocou, porque ela percebia isso, e aí junto com a minha prima, e aí a professora de teatro sempre falava, olha, a Jéssica é muito tímida, muito introspectiva,
administrativa, então foi algo que melhorou muito. Nossa, Eu teatro é falo, excelente, muito, porque eu não tive terapia, né, na né? infância. Às vezes você assim. quer gritar e não pode, lá no teatro todo mundo grita. Hora de gritar, todo mundo Sim. grita. Então, assim, eu fui conseguindo adquirir habilidades através Tá. daí e por imitação. Sim. Então, eu entendi o que era esperado. Então, consegui ali e tal, em locais de trabalho. Ainda era inicialmente na área administrativa, depois fui para RH, tudo mais. Em questão de relacionamentos, na escola a gente já começa a se relacionar, né? Sim. Tem um interesse ali e tudo mais. Eu percebo que eu demorei para ter esse interesse pelas pessoas, Tá. né? Eu não tinha. Você queria estudar só, né, gente? Vai Queria parecer estudar. um pouco estranho assim. Eu não tenho muita necessidade do outro. Entendi. Não sendo fria, assim. Não, não, sim. Eu não tinha muita necessidade do outro, assim. É Então, dependência essa emocional. eu gosto de ficar sozinha, de fazer minhas coisas sem ninguém me atrapalhar, sabe assim? Porque tem que ser feito do meu jeito. Ficar dividindo, né? Vamos assistir esse filme, mas eu não gosto desse filme, eu tenho que assistir. E aí, eu percebi que assim, na escola, por exemplo, ai, nossa, mas você viu que fulano de tal tá afim de você? Eu não tinha essa percepção. Então as Ok. pessoas tinham que me falar, minhas amigas tinham, ou a própria pessoa tinha que chegar até mim e deixar claro. Tá. Então, assim, perceber, eu não conseguia. Hoje Tá. em dia eu já consigo, né? A Lógico. gente lê nas entrelinhas e tudo mais, estudando Né, comportamento. que você aprendeu. Exatamente. É toda a sutileza ali, né, de quando alguém tá interessado, ou de quando a gente vai demonstrar interesse. Mas ali, na minha adolescência, onde tudo começa mesmo, né, essa coisa do interesse, de achar bonitinho, de querer beijar e tudo mais, não tinha essa coisa, eu não tinha esse interesse pelo outro. Então, quando eu via que, ó, tal menininho tá afim de você, não sei o que, nossa, ele é bonitinho. Eu não queria, não achava. E aí minhas amigas achavam o máximo, eu falava, gente, mas pra quê? Sabe assim, que tanto gosta das pessoas, que tanto... Por que todo mundo tem que namorar? Exatamente. E aí, assim, claro que depois foi despertando interesse, sim, ainda na época da escola, mas eu percebi, assim, que demorou, em Tá. vista das minhas amigas, né, eu demorei. Então, assim, hoje, sim, me interessa pelas pessoas, Sim. né, é importante se relacionar, gosto, sim, de me relacionar. No momento, estou solteira, não me Sim. relaciono com ninguém, mas eu tenho... As pessoas falam que eu sou muito seletiva, exigente, mas não é, porque eu acho que eu realmente tenho um baixo interesse pelas pessoas. Sim, mas isso também faz parte daquilo que você é como pessoa, é a sua Exato, característica. da minha característica, Sim, exatamente, sim, exatamente. sua característica até aí. Sim. Mas eu falo isso porque realmente é essa questão do entender o que o outro está querendo dizer. É muito a teoria Não da entendo. mente, né? É difícil, De Márcia. se colocar no lugar do outro, Sim. de saber que aquela pessoa tá querendo um abraço seu. Então, assim, hoje em dia, claro, tenho 30 anos, tô Sim. toda a vida, relacionamentos e tudo mais, eu até consigo, Tá. mas às vezes tem que ficar muito claro, porque, por exemplo, às vezes eu mesma me cobro, eu falo assim, putz, eu não percebi, tipo, passou, sabe Passou. assim, o A momento, aí eu oportunidade. falava assim, nossa, devia ter dado um abraço, né, devia ter falado, sabe assim, ter sido mais sensível, e não é por mal, porque eu sou uma pessoa sensível, delicada, Sim. sou carinhosa, mas às vezes no momento eu não consigo perceber. Aí quando- Expressar aquilo. Sim, expressar menos ainda. Exato, porque assim, eu percebo que o meu cérebro precisa de um tempo pra processar. Tá. Então você tá aqui me contando que você tá muito chateado, não sei, você tá mal, você Tá. não tá legal, e você precisa de um abraço, mas eu não consegui entender no momento. Aí Entendi. passou, você vai embora, chateada, tudo. Aí eu consigo processar tudo que aconteceu. Eu falo, meu Deus. E aí eu falo, será que eu fui insensível? Será que eu fui fria, sabe assim? Entendi. Por exemplo, abraço mesmo. Eu não sou muito de contato físico, nunca Tá. gostei muito. Então, às vezes, a pessoa tá precisando de um abraço, sabe? E além do não perceber, eu não gosto muito. Ou seja, para você não é prazeroso. Não, exato. Por que eu tenho que abraçar? Entendi. Eu não consigo entender que pra pessoa vai ser bacana, vai ser... Quer dizer, eu consigo agora um pouquinho. Dá um mais, pouquinho. pouco Mas mais. é que nem a Temple Gandhi, né? Sim. Ela para ela se regular, gente, é muito bacana. Precisa pegar. Tem livros, tem filmes, tem Sim. documentário. Inclusive, ela sabe que ela doou o cérebro dela, Sim, né? pra estudo, Para incrível. estudo. Ela falou que se ela incrível. falecer, ela vai. Porque ela fez assim. O circuito do gado, né? Por que quando o gado vai passar, né, vai para o abate, sim. antes ele ia direto, e aquilo torna a carne mais dura, tudo. Ela criou na cabeça dela, né? Todo o circuito, aquilo Nossa, tudo. incrível. Ela consegue enxergar em 4D, 5D, ela tem uma Impressionante. capacidade assim.
E aí ela tem um livro, né, dela, como é que funciona o cérebro autista. E é exatamente o que a gente está conversando com a Uhum, Jéssica aqui. E ela fala da máquina do abraço. Ela uhum. sentia vontade de abraçar, Mas ela mas não. ela não conseguia. Então ela criou Uhum. uma máquina que ela, para se regular, entrava dentro e aquela máquina Abraçava ela, pressionava ela. sim, E olha hoje a gente só. tem o cobertor, né, de pressão. Ponderado, Como é que sim. chama? Cobertor ponderado. Olha aí, A gente, uma gente, dica aí da Jéssica. Fala a de. gente usa muito com as crianças, viu? Porque Ah, é isso, muitas crianças não gostam desse abraço, desse toque profundo. E aí tem um cobertor que é sensacional, gente. Chama hum, cobertor ponderado, depois pesquisem. hum, E é muito utilizado, inclusive, pelas TOs, né? tá. Pra essa regulação, essa parte sensorial. E a gente envolve a criança, o adolescente, o adulto, enfim. E aí o próprio cobertor Vai consegue se. se comprimindo. É É, como tirar pressão, né? Que o negócio vai apertando é. assim, né? E isso E deve ter surgido dela, da dessa Temple, questão da sim. Temple, né? Sim. Que fez isso. Ô, Jéssica, mas agora me conta um pouquinho, quando que você falou assim, gente, agora eu vou buscar O meu o meu diagnóstico. diagnóstico? Maravilha. Foi em um dos meus empregos, eu estava, já tinha começado ali, foi 2020, 2020, ó, 5 Tá. anos. Já trabalhava com autistas, tudo. Desde que eu me formei, eu entendi que eu queria ir para a parte infantil inicialmente, Tá. então eu comecei com crianças típicas, depois fui trabalhar com autistas. E aí, eu comecei a entender, estudando sobre o TEA, vendo as crises das crianças, eu falava assim, mas eu também sinto isso. Você Eu se via também ali? me via, total. E aí, quando as famílias falavam do comportamento que a criança tinha em casa, tinha em passeio, tinha em mercado, aí eu pensava, meu Deus, eu também. Eu comecei a me Tá. identificar de uma forma que, inicialmente, eu falei, eu tô maluca. Eu falei, eu tô maluca, não Então, é por isso que eu tô possível. te perguntando, porque É surreal, né, no primeiro momento. E aí, eu acho que colaborou muito, sabe, Márcia? Tudo que eu vivi na minha infância de forma tão intensificada, a minha ida para muitos médicos, a falta de resposta. Jéssica, tem alguma coisa, mas os médicos falam que não tem não tem nada. nada. E aí, conforme vinham essas demandas, as crianças, e aí eu entendia como que aquela criança se regulava, tapando o ouvido, fazendo pressão. Eu falava, mas eu também faço isso inconscientemente, sabe, tendo que tapar a evitação por estímulos, né? E aí, estudando sobre essa questão sensorial, sempre quis ir muito, por mais que não seja especialmente a área da psicologia, eu sempre Sim. gostei muito Mas dessa é que parte. reflete totalmente, né? Total, No Márcia, corpo. total. Gente, E é aí eu mesmo. falei assim, será que eu tô maluca? E aí eu comecei a pesquisar sozinha, isso em 2020 ali. Final de 2020, que a gente já estava podendo trabalhar presencialmente, né, depois da Ah, pandemia. E aí, comecei a pesquisar sozinha, entender mais sobre pessoas diagnosticadas na vida adulta. Comecei a entender que não era tão maluquice da minha cabeça, só que sem compartilhar com ninguém. tá. Aí, nessa clínica que eu trabalhava, entrou uma nova psicóloga, a gente super se identificou, e ela com um filho autista. Tá. E aí, ela foi a primeira pessoa que percebeu os meus comportamentos. Horário de almoço, eu não conseguia. Uma vez, a, a gestora da clínica queria que a gente almoçasse todo mundo junto, fazer uma coisa em equipe. Ia quebrar a minha rotina. E ela Você que. já ficou Nossa, nervosa. eu fiquei muito, Márcia, porque eu ia ter que comer junto com as pessoas, sentir cheiro de outras comidas, interagir com aquele monte de gente que às vezes eu não tinha tanto contato no dia a dia só com relação à parte profissional, mas socialmente falando, não. E aí, essa minha colega começou a perceber que eu já estava muito nervosa pra esse dia. Falei assim, nossa, gente. E aí a coordenadora quis que a gente almoçasse na parte externa. Ela mudou. Tipo, na minha rigidez, tinha que almoçar dentro da cozinha. Entendi. Você faz isso todo dia. Exatamente. E aí a gente teve que almoçar na parte externa, ela percebeu toda a minha desorganização e ela foi me falando, né, com tudo que ela via no dia a dia. Jéssica, você não acha que você tá dentro do espectro? Vejo muitos comportamentos seus que eu vejo no meu filho. E aquilo foi um alívio, Márcia, porque eu falei assim, tá, eu não tô maluca. Alguém viu o que eu tô vendo Tipo também. assim, alguém compreendeu aquilo que minha mãe vem Vinha buscando. buscando a vida inteira, exatamente. E aí, com essa fala dela, dessa minha colega, eu falei, eu comecei a abrir para ela toda a minha infância e tudo mais, e ela me motivou muito a ir atrás do diagnóstico. Então, foi ali em 2020 que eu comecei a ir atrás. E você acha que, porque isso deve acontecer até hoje, a gente está falando aqui, a gente está em São Paulo, a gente está, né? Uhum. Mas tem pessoas que moram afastadas, sem recursos, sem nada, porque aquela família começa a acostumar com aquele comportamento. Aquele núcleo Sim. familiar acostuma com aquele comportamento daqueles filhos, que eu digo, gente, nós está falando do nível
de apoio 1, cognitivo Uhum. preservado, verbal, a gente está falando, Sim. né? Porque 2 e 3 é muito nítido, Sim, né? muito, Não, exatamente. não dá para gente pontuar dessa forma como a gente está conversando com a Jéssica. Passa despercebido e as pessoas se acostumam Acostuma e passa a vida inteira, né. e acha que eles que está certo. Na verdade, assim, o que que eu vejo, né, pensando nesse exemplo que você deu. Ah, mora mais afastado, não tem todo esse conhecimento Tá. sobre o autismo, acaba convivendo e aquela pessoa acaba sendo aquela pessoa difícil de lidar, porque vai Tá, ter a rigidez, muitas vezes vai ter a seletividade alimentar, tá. né. Então assim: "Ah, ele é assim mesmo. Não, ele é difícil, não mexe nas coisas dele. Ah, é rígido". Só passa, entendeu. E aí acaba sendo uma pessoa difícil de lidar. Tá, difícil de Como é. comportamento. Ó, gente, vocês não vão acreditar, gente, eu não passei de novo, toda terça-feira eu não passo da primeira página, porque e eu não consigo terminar e já estão me mostrando aqui, o pessoal da técnica, que falta 5 minutos. A gente está com uma turminha aqui assistindo a Vamos. gente, e assim, eu sempre falo isso, não, mas você vai voltar depois. Não, com a Jéssica, gente, eu prometo para vocês, a gente termina as gravações até dia 9 de dezembro, que é ao Uhum. vivo, que depois, do dia 15 de dezembro, a TV Barueri entra no recesso de festa de Natal. Eu vou ver na grade, nós estamos em outubro, Outubro, olha. até o último dia do programa Momento Inclusão, porque eu quero que a Jéssica volte, porque a gente não falou absolutamente quase nada Uhum. desse universo do funcionamento neurológico de uma pessoa autista. A gente não falou da questão que a Jéssica vai explanar muito bem, os A parte protocolos, sim, né, a exatamente. previsibilidade, o que ela falou agora aqui de ter que almoçar para fora e a angústia de Nossa, ter que fazer isso e sim, como essa mãe pode ajudar esse filho, com né, fazer esse certeza. treinamento, né, A Jéssica? mãe e, assim, os ambientes, então, por exemplo, no ambiente de trabalho, um colega de trabalho, o gestor, sabe, assim, a gente tem que entender, eu percebo que, assim, fica muito pra mãe e família, mas o autista tá em todo lugar, né, Tá, Márcia, tá, tem que precisa circular, estar, em né. todo Então lugar. é isso que você falou é muito Né, importante. a gente pode falar também da sala de descompressão, Ai, né, do sim. silêncio, cada um dá um nome, né, que Uhum. tá sendo muito bem, recebida já em Muito. escolas. A gente precisa falar da questão das escolas especiais e do que É é muita coisa, né. inclusão. Então, assim, ela vai voltar, porque a gente tem muita coisa para falar sobre ela também, mas eu queria dar um oi aqui para o pessoal que está aqui, a Tereza está aqui, boa noite, Tê está aqui, Boa noite. Celi Fábio está aqui, beijo, Celi, sempre acompanhando a gente. Celso Ricardo está aqui, boa noite. A Dani está aqui, costumam ser bem sinceros. Ela coloca algo pouco compreensivo, se tornando às vezes mal interpretados por não terem filtro. Sim. Parabéns à convidada pela coragem e colaboração, ajudando pessoas que também precisam. Exatamente isso. A gente percebe que muitas pessoas não se encaixam no padrão da sociedade na agora, na dos pais, Aham, na que sim, vai todos. vir aí na nossa velhice, na parte de idosos. E tem um fator muito preocupante, que a gente também vai falar um pouco sobre isso, Jéssica, que é a questão de depressão, por não ser Sim, compreendida, sim. Que né? inclusive só um ponto, Pode sei que a gente falar. passou um pouquinho, né, Márcia, mas É. assim, essa questão da depressão, acabei nem conseguindo falar, mas eu tive um momento, foi em 2019, antes da pandemia, tive uma depressão muito complicada, porque eu tenho às vezes é complicado falar disso, mas eu tenho alguns comportamentos autolesivos, né, eu Ah, me sim. machuco Que é em comum algumas em crises. TEA, que é comum. Exato. Então, assim, eu tive uma depressão muito complicada, um período que eu Tá, não consegui trabalhar, né, que a minha mãe precisou estar muito em cima em questão de medicamento, sim. Da enfim. parte Porque medicamentosa. é isso, porque Tá. e foi antes do diagnóstico, eu não conseguia me entender. Por que que eu não consigo acompanhar o mundo? Parece que eu tô sempre Porque pra você não tinha diagnóstico, tinha ansiedade. Sim, Primeira coisa que vai acontecer, vamos dar um ansiolítico. nossa, sim, Não é, exatamente. não é Aham. assim? É Tomei bastante. agressiva, vamos dar, né, uma Sim. risperidona, um aripiprazol, né? Aham. Mas a gente não está falando em intervenção e tratamento e compreensão do Exato. comportamento, a gente está falando de coisas paliativas, que muitas Exatamente. vezes podem levar a outros quadros. Sim, e leva, a gente sabe que leva, né. Eu tive inclusive, Márcia, um diagnóstico errado, na época que eu fiquei em depressão, de borderline. Olha aí.
E aí eu entendi que não fazia sentido, eu não sou borderline, né? E aí veio o transtorno do espectro autista Que foi totalmente um encaixe exato, dentro. de Então, tudo. gente, são muitos Muita coisa. transtornos. Eu acho que a Jéssica vai voltar sim. Jéssica, eu vou ver a grade amanhã para Tá você bom. voltar, para a gente ter essa continuidade dessa entrevista. Eu acho extremamente importante. Costumo dizer que o Momento Inclusão é toda terça-feira, ao vivo. Vocês podem participar aqui pelo chat. Eu falo que é uma oportunidade que a TV Barueri nos deu, porque TV aberta não se fala Não dessa mesmo. forma que a gente está falando. A gente se fala muito de habilidades, tudo, mas não se fala a coragem que você tem de vir aqui, Jéssica, e falar assim, sim, eu sou autista, eu venho desde pequena procurando um diagnóstico, a minha família vem buscando, E né? quanto é difícil, Essa né? superação, né? E você hoje tratar, cuidar, ser terapeuta, especialista em transtorno do espectro autista. Então, eu acho que a sua visão também como profissional é espetacular, né? Obrigada. Você vê o outro lado, né? Sim. E você ajuda, contribui para que a sociedade, para que a gente possa também ser melhor. Sim. Né? Às vezes a gente tem Com que certeza. ser mais dura, né? Porque eu falo que a aba também não é fácil, Não né? é, O precisa, comportamento, sim. a mãe também precisa ser, às vezes, muito rígida na questão com o filho, mas incisiva, é né? para que ele aprenda a poder voar sozinho, né? Sim, E não ficar tão claro. dependente. Então, você vai voltar aqui, ó. A Regina Souza está aqui. Volta assim, tem tantas coisas, então vocês vão fazendo as perguntas. Eu quero já o caderninho, tá? Regina Souza está aqui. Beijo, Rê. Má Gonçalves está aqui. Boa noite, Márcio. Boa noite, Má. Celso Ricardo está dizendo que é ótima entrevista. Obrigado, Ricardo. Regina Souza, Jéssica, muito simpática. Obrigada. A Má Gonçalves está dizendo que já quer um retorno. Já quer um retorno logo da sua convidada. E eu vou aproveitar agora para você, Jéssica, já dar suas redes sociais, seu Instagram, seu telefone, mas você vai voltar. Antes do Natal, a Jéssica vai estar aqui. Bora. Porque eu acho que a gente falou 45 minutos, 50 minutos aqui, vindo numa linha de tempo de criança, infância, adolescência, faculdade, né? Se tornou adulta, buscou o diagnóstico e a gente vai ter uma visão agora do que mudou na vida dela. Exato. Que eu acho extremamente importante. Como é que vai ser a Jéssica daqui para frente? Vai mudar alguma coisa? Vai continuar? Ela vai entender? Vai mudar esse comportamento só por causa do laudo? Né? Então, eu acho que a gente tem muita coisa para falar. Tem, com Jé, certeza. fala o seu telefone. O meu telefone é 11 9 30 90 11 59. 1159. Instagram você tem? Tenho, é Jessi Martzi. Posso? Lógico. Tem como colocar na tela depois? Tem GC aí? Acho que não, né, Rosão? Tudo, Soletra, então. Vai, Jessi, SSI. Isso, ó, JESSI Tá. MARTZI. Martzi. Isso, Martzi. Isso, temudo. Como se fosse Martins. Tá. Né? Só que o Martzi. Tá bom. Então, Jessi Martzi. Então, e aí, repete o telefone. 9 30 90 11 59. Muito bem. Então, gente, ó, eu queria, assim, já agradecer você de paixão por mim. Eu já ficava aqui mais 2 horas, porque eu gosto de conversar, você também. Ainda bem que a gente pode conversar. Agradecer demais, porque é importante. Eu acho que é uma ajuda que a gente dá para as famílias também, e para nós que somos mães e familiares, né, de autistas, e por que não síndrome de Down, com comorbidades também, como TEA, que a gente tem também, o borderline que você citou, a gente pode falar um pouquinho também, né, dessas questões que alguns traços, né, se confundem muito, né, e esquizofrenia e por aí vai, porque é importante a gente entender, através da Jéssica, a gente poder entrar um pouco também na vida dos nossos filhos, né? Poder tentar alcançar ali um sentimento que a gente não enxerga, ou que a gente passa despercebido, uma necessidade que ele tem de falar e não consegue se expressar. Então, assim, eu falo que o sonho de toda mãe é a gente saber se, né, que ele gosta, né? Do que ele fez na escola, né? O que ele quer ser quando crescer. Então, eu acho que o importante, mais do que isso, é a gente entender por que os nossos filhos se comportam como se comportam.
porque ele se Exato. autoagride, né? Uhum. Aí não é uma questão de maldade, é uma questão sensorial, uma questão Sim. de, né? E às vezes, por que que também agride o outro, né, Márcia? Exato. Em muitas conversas, orientações com famílias mesmo, quando eu vou e explico determinado comportamento, né, fazendo uma análise funcional, Sim, muitas famílias me falam, Jéssica, eu nunca pensei nisso. exato. E aí eles falam, né, como sabem do meu diagnóstico, eu falo, eu também sinto isso, eu também me sinto assim. Eles falam, nossa, Jéssica, que incrível, porque eu consigo sentir, eu consigo saber o que a criança está sentindo, né? E até o cobertor, né? Ai, Aquele sim, é cobertor de maravilhoso. pelo, não sei o que, é maravilhoso. Tem uns que não gostam, né? A Uhum. roupa do inverno, tá frio, mas ele sai de shorts, né? Então, Sim. assim, gente, a gente tem muito para falar e essa é uma Sim. oportunidade única, rica, abençoada de poder ter você aqui, Jéssica, né? Obrigada, Uma Márcia. pessoa assim tão esclarecida, estudada, que vai poder nos ajudar e ajudar tantas famílias que estão aqui conosco. Então, gente, quero que vocês realmente compartilhem esse momento de inclusão de hoje, que vocês dão o seu curtir, porque para a gente é muito importante, né? O YouTube entende que é um conteúdo importante, vai poder mandar isso para outras pessoas, que vocês compartilhem com seus grupos de mães, que eu sei que vocês participam, grupo família, grupo de vizinhos, grupo da igreja, né? O Momento Inclusão está aqui toda terça-feira, com o pessoal da produção aqui, Feijão, está todo mundo aqui, Pedro. Quero agradecer demais essa oportunidade da gente toda semana poder falar um pouquinho desse universo e poder levar um acalento, levar uma esperança, levar uma terapia, uma informação, né? Que possa mudar a vida das pessoas. Então, assim, eu quero agradecer demais. Ó, tem um último comentário que eu vou fazer aqui antes que a produção me mande embora. Olha, tudo que sempre quis saber, consegui entender um pouco. O autismo. Jéssica, você é maravilhosa. Ai, que Paquita! isso, imagina, sou eu que agradeço, Márcia, agradeço a oportunidade de estar aqui, Quero que né, você termine o agradeço. programa falando ali com os nossos telespectadores e você vai voltar antes do dia 9 de dezembro. A Jéssica Voltarei, vai com voltar. certeza. O convite já está super aceito. Agradeço a cada um, né, que disponibilizou esse tempo para vir aqui nos assistir, nos escutar. Eu acho que um dos pontos principais, né, é muito importante sim a gente falar sobre profissionais, eu enquanto profissional da área, mas eu acho que muito mais do que isso, a gente dar voz aos autistas, Autista, né? exato. E eu digo mais, não só eu autista como estando no nível 1 de apoio, mas autistas nível 2 que Sim, consiga, né, se comunicar de alguma forma, comunicação alternativa. Tem muitos aumentativa autistas, alternativa, exatamente, que exatamente. conseguem até mesmo nível 3 de suporte, né? Então, assim, que a gente tenha mais espaço, né, para falar a vivência, como a gente sente, não só a parte científica, que é muito importante, Sim, né, toda sim, a para a parte gente de. entender como o funcionamento, né? Exatamente, mas é isso, eu quero agradecer muito e pedir sempre esse olhar, né, da sociedade mais empático para os nossos comportamentos, que às vezes, eu sei que pode ser que não seja fácil de lidar, né, mas que tem um porquê ali por trás, tá, né, o É. autista não tá desorganizado à toa, porque ele é chato, porque ele é fresco, porque não vai comer a comida, tem um porquê ali por trás. Então, mãe, ó, É a mais ou gente quer menos mostrar aí isso. esse momento de inclusão, quer mostrar um outro lado, que é um lado real, é um lado que acontece em todos os dias na casa de milhares de pessoas, né? Comportamentos assim, e que às vezes não é entendido ou compreendido por quem está ali, ou por quem está chegando, por uma visita, por um vizinho. Eu acho que Sim, é importante a gente mostrar, desmistificar essa com questão do certeza. autismo, né? E E- vamos trazer a comunicação aumentativa alternativa. A gente tinha aqui algumas coisas para passar, de rotina, quadro de rotina, que é muito importante, mas não vai dar tempo. A gente passa Então, no próximo, próximo a né? gente vem Uhum. aí. Vamos fazer uma série com a Jéssica aqui. Eu acho que basicamente assim, né, para deixar uma última mensagem assim, acho que é importante, eu gostaria que vocês refletissem que não somos nós que temos que nos adaptar a esse Sim, mundo, porque a gente tenta muito se adaptar, sim, né, o imagino. tempo todo. Eu acho que é muito importante a sociedade ter adaptações para nós, sabe? Mercados, lojas, ambientes de trabalho, escolas, ambientes. Roupa, Roupa, nossa, etiqueta, ninguém merece. Gente, pra que tem etiqueta na roupa? Pra que serve etiqueta? Só pra para incomodar. cutucar aqui atrás. Nossa, não faz sentido. Hum. Enfim, muitas Tem coisas. muitas coisas lá. Muitas coisas. Se prepare. Terça-feira que vem eu quero você aqui. Não, terça não vai ter momento de inclusão, vai ter um reprise.
É na terça, porque Ah. a gente vai estar de feriado em Barueri, vai ter alguma coisa assim, a gente não vai ter a gravação de terça que vem, vai ter um reprise, mas na próxima a gente vai estar aí junto. Então, não vai ter ao vivo, mas vai ter momento inclusão terça-feira, só quero deixar claro, né? Isso para vocês. E compartilhem, a gente está aqui à disposição, eu estou à disposição. Se você também é profissional, se conhece algum médico ou é um terapeuta que quer vir aqui falar um pouquinho da sua expertise, do seu conhecer, se você é mãe, quer vir aqui contar a sua experiência de vida, o Momento Inclusão está aberto. Meu nome é Márcia Bueno, meu telefone é 11 99161 8001. Estou à disposição de vocês. Fiquem com Deus. Obrigado. E Enzo, mamãe tá chegando aí. Valeu, Tê, tô chegando. É minha irmã que tá lá com eles. Um beijo no coração. Até daqui a pouco. Jéssica, beijo, né, amiga? Obrigada, Márcia. Obrigada a você. Olha nós duas lá, aqui, ó. Esquecemos que tava ao vivo.